140. Viver em outro mundo. Capítulo 859. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Assim que eles ouviram Zawai, Feyer e os outros não puderam deixar de encarar atordoados. Então eles logo entenderam seu ponto. Se os divinos decidissem usar sua arma suprema no seu povo, então eles sem dúvida seriam derrotados. Zawai olhou para Feyer e os outros e os confortou. Vai ficar tudo bem. Não se preocupe, vamos acelerar o avanço amanhã. Eu também quero ver como essa arma suprema se parece. Feyer e os outros ficaram em silêncio. Então Zawai disse: Feyer, depois que você voltar, envie uma carta para seu povo. Diga-lhes para evitar empurrar muito forte contra os divinos, deixe-nos cuidar disso. Os três assentiram, então se levantaram e disseram adeus antes de partir. Depois de ver suas reações, Zawai não pode deixar de sorrir. O grande rei demônio sorriu também. Senhor, você realmente assustou eles. Para ser honesto, se eu fosse o governante do continente Touro, eu definitivamente usaria aquela arma suprema para erradicar seus três clãs primeiro. Apenas então eles não teriam preocupações extras quando lutassem uma batalha decisiva contra nós. Zawai assentiu, isso é verdade. É por esse motivo que eu decidi lembrar eles. Mas é bastante estranho que Feyer só me diga sobre essa arma suprema agora. Ele esqueceu sobre isso. O grande rei demônio e o rei demônio dragão se entreolharam. Eles se sentiram estranhos também. Parecia que Feyer havia esquecido, mas ele não expressou esse lapso de memória. Zawai olhou para os dois e sorriu. Está bem, não se preocupe. Não importa se eles esqueceram ou retiveram de nós. O resultado ainda é o mesmo. O grande rei demônio sorriu e disse: talvez eles não queiram que o senhor ganhe outra arma. Após ouvir isso, Zawai riu. Zawai sendo relaxado não era porque ele estava desprezando a arma suprema da raça divina. Era porque ele estava confiante com o navio do rei do inferno. Se o navio não pudesse derrotar essa arma suprema, então Luei não teria as qualificações necessárias para se tornar a deidade da raça divina. Se Luei quisesse se tornar a deidade da raça divina, então ele precisaria estabelecer seu domínio. O pagode e o navio eram artefatos muito poderosos. Embora eles não tivessem sofrido as atualizações de Zawai, eles ainda permitiram Luei subjugar a raça divina. Em outras palavras, esses dois tesouros deveriam ser mais formidáveis comparado a esta arma suprema. Caso contrário, os divinos não teriam se submetido a ele. Se as duas armas de Luei fossem mais poderosas que a arma suprema da raça divina, então quão forte seria o tesouro fundido de Zawai? Esse era o motivo por trás da confiança de Zawai. Mas embora ele estivesse confiante, ele ainda não queria levar seu inimigo de maneira leve. Até leões lutam com tudo contra os coelhos. Zawai também era igual. Depois que Feyer e os outros retornaram para seus próprios campos, eles imediatamente enviaram cartas para seu povo. Eles estavam com medo de que as palavras de Zawai se tornassem realidade. Na manhã seguinte, Zawai e os outros continuaram com seu ataque. Zawai tinha mudado sua maneira de lutar contra a raça divina. Ele perguntou a Feyer sobre sua localização e parece que eles agora estavam na parte sudeste do continente Touro. Sua direção ontem era a direção noroeste do continente. Isso significa que se eles continuarem, então eles cortariam o continente em uma linha diagonal. Zawai não queria que isso acontecesse. Portanto, ele mudou sua direção. Para minimizar ser atacado pela retaguarda, ele decidiu limpar o sudeste do continente primeiro antes de seguir adiante. A força militar atual dos touros divinos não era muita, mas seu sudeste não diminuiu sua defesa. Quase todos os exércitos estavam centralizados em grandes e pequenas cidades. Isso deu a Zawai a oportunidade para apanhá-los um por um, assim como alguém remove um prego por vez. Ao mesmo tempo, o mapa do espaço do continente Touro estava expandindo também. Depois de apenas 3 dias, Zawai limpou dezenas de cidades no lado sudeste do continente Touro. Cada divino que sobreviveu foi jogado no espaço. Zawai realmente não queria matar de fome esses divinos cativos. Embora eles tivessem destruído uma área muito grande no cenário que eles estavam, aquele espaço ainda era muito grande. Enquanto eles se acalmarem,
Eles devem ser capazes de entender que eles não deveriam destruir seu ambiente. Mas quanto ao tempo até eles ficarem em termos com sua situação, Zhao Ai não sabia. Ao mesmo tempo, Zhao Ai não estava contando com eles para lhe fornecer poder da fé. Ele só os jogou no espaço para que ele não tivesse que lidar com os incômodos de matá-los. Depois de limpar o sudeste do continente touro todo, o grupo de Zhao Ai começou a avançar mais. Entretanto, Zhao Ai não seguiu adiante cegamente. Ao invés disso, ele foi direto para a maior cidade no continente touro, bem como sua capital, a cidade da vontade divina. Seu avanço foi rápido, indo em frente quase numa linha reta. Cada cidade que eles encontraram foi capturada. O exército de Zhao Ai era como uma força imparável. A velocidade do ataque de Zhao Ai deixou os touros divinos em pânico. Havia até mesmo algumas pessoas no continente que começaram a preparar seus navios, pretendendo buscar refúgio nos outros continentes. Neste momento, Feier e os outros receberam algumas notícias de seu povo. Parece que eles tinham parado o ataque nos touros. Além disso, eles estavam enviando mais algumas pessoas para conhecer Zhao Ai. Zhao Ai não estava ansioso para lutar contra a raça divina. Ele apenas escolheu esse método para que o continente touro focasse nele. Zhao Ai sabia que ele não poderia empurrar demais os touros divinos. Seria problemático se eles pedissem ajuda dos outros continentes. Por causa disso, depois que Zhao Ai recebeu a informação de Feier sobre o estado de seu povo, ele diminuiu seu avanço. Ele diminuiu, mas isso não significa que ele não fez nada. Pelo contrário, ele lutou com as áreas pela qual passou. Se seu avanço anterior foi em linha reta, seu avanço agora era como um plano uniforme e liso. Embora ele tenha diminuído, a área que ele conquistou ficava cada vez maior. Zhao Ai fez isso para primeiro, ter um território maior, segundo, dar ao clã Thunder e os outros um lugar para si, e terceiro, esperar pela resposta das raças estrangeiras. Zhao Ai também prestou atenção na resposta dos outros continentes. Ele já tinha feito Feier enviar uma carta para seu povo. Depois que eles pararam os ataques nos divinos, Zhao Ai lhes pediu para fazer alguns de seus soldados de elites monitorarem o estado dos outros continentes. Eles precisavam se certificar que o continente touro não peça por reforços. Esse pedido foi inesperadamente aceito pelo clã Thunder e os outros. Originalmente, eles estavam se sentindo bastante horríveis por não serem capazes de ajudar a lidar com os divinos. No terceiro dia depois que Zhao Ai ocupou a parte sudeste do continente touro, os representantes do clã Thunder, Bárbaro, e Pégaso Alado finalmente chegaram. Desta vez, seu arranjo poderia ser dito extravagante. O clã Thunder enviou 200.000 elites, os Bárbaros enviaram 500.000 e os Pégaso Alado enviaram 1 milhão de elites, todos eram níveis Deus. Seus líderes eram bastante marcantes também. O clã Thunder e os Bárbaros enviaram seus grandes anciãos, uma posição apenas superada pelo Patriarca. Enquanto isso, os Pégaso Alado enviaram seu orador do conselho. Na raça Pégaso Alado, além do Patriarca, também havia um orador participando no governo do povo. O poder que o orador do conselho detinha era quase o mesmo que os grandes anciãos dos Bárbaros e clã Thunder. Pode-se dizer que as três raças enviaram seu segundo oficial de mais alto nível. Seu status, comparado a Feier e os outros, com certeza era muito mais alto. Seu exército coletivo chegou onde Zhao Ai estava. Neste momento, o navio do Rei do Inferno estava estacionado dentro de uma cidade de nível médio. Depois que Feier e os outros invadiram a cidade, eles imediatamente estabeleceram alguns acampamentos enormes. Depois que o exército chegou, eles imediatamente se estabeleceram dentro de suas respectivas áreas. Zhao Ai não se importou muito. De qualquer forma, eles eram apenas aliados e ele não era seu rei. O exército recém-chegado não precisava vê-lo depois de chegar. Eles visitariam seu povo primeiro para se informar sobre a situação antes de irem ver Zhao Ai. Entretanto, as três raças não fizeram Zhao Ai esperar muito tempo. Imediatamente depois de estabelecer, os líderes vieram juntos vê-lo. Zhao Ai ficou no topo do navio do Rei do Inferno enquanto olhava para os três líderes chegando. Essas pessoas eram levemente velhas. Eles também usavam roupas tradicionais de seus clãs. O grande ancião bárbaro estava usando uma roupa de pele. Sua estrutura era bastante alta e na sua mão havia um cajado. Embora sua roupa o fizesse parecer com um formidável guerreiro, ele na verdade soltava uma vibração acadêmica.
O grande ancião do clã Thunder era bastante alto e grande. Ele também estava usando um longo manto e tinha um bastão em sua mão. Esse bastão era como os totens que os outros membros do clã Thunder tinham, mas era menor, cerca do tamanho de uma cana. O orador do Conselho dos Pegasus alado tinha roupas magníficas. Ele tinha um cajado branco puro e tinha uma atitude de um grande nobre do continente Ark. Zhao Ai foi cumprimentar os 3 líderes. Ele fez uma reverência e disse: Zhao Ai cumprimenta os líderes. Para vocês virem tão cedo, fazeu-me sentir honrado. Por favor, subam a bordo e tenham um assento. Os 3 imediatamente retornaram à reverência enquanto o orador do Conselho dos Pegasus alado sorri e dizia: Pegasus alado Fang cumprimenta o senhor. O senhor é muito educado. É certeza que precisaríamos pagar uma visita. O grande ancião bárbaro também fez uma saudação quando ele disse: Bárbaro Jiang cumprimenta o senhor. Obrigado por ajudar nossos companheiros bárbaros. O grande ancião do clã Thunder fez uma saudação e também se introduziu. O Zhuang do clã Thunder cumprimenta o senhor. Feia nos disse sobre as habilidades do senhor. Eu não poderia deixar de admirar a força do senhor. Viver em outro mundo. Capítulo 860. Zhao Ai sorriu para os 3 e disse: Não precisa ser educado. Venham e tenham um assento. Eu preparei bastante comida. Não era apenas o Zhuang e os outros que estavam presentes. Feier e os outros também vieram. O grande rei demônio e o rei demônio dragão já estavam com Zhao Ai. Depois que o grupo sentou, Laura e as meninas imediatamente entregaram a comida preparada. Zhao Ai serviu pratos chineses, algo que não podia ser encontrado no continente Ark ou em qualquer outro lugar. O grande rei demônio e os outros convidados ficaram boquiabertos pela mesa. Embora eles fossem pessoas com alto status, eles nunca viram um banquete tão magnífico antes. Todos estavam sem palavras. Zhao Ai levantou sua taça de vinho na direção dos convidados e sorriu. Todos, esses são pratos únicos da família Buda. Não existem muitas pessoas que os comeram. Estou contente de que todos vieram aqui hoje. Por favor, juntem-se a mim neste brinde. Os outros imediatamente levantaram suas taças para retornar à cortesia antes de beber de uma vez. Então Zhao Ai encheu sua taça, mas desta vez ele não fez um brinde. Ao invés disso, ele olhou para o grupo e disse: Por favor, experimentem nossos pratos. Não precisam ser educados. Derrotados pelas suas curiosidades, os convidados decidiram experimentar a comida. Ainda mais a aparência saborosa, o aroma era bastante excepcional também. Eles não puderam deixar de olhar para Zhao Ai e expressar seu orgulho levantando sua taça. Depois de beber mais um pouco de álcool, Zhao Ai olhou para os 3 líderes recém-chegados e disse: Vocês vieram me ver desta vez. Vocês têm algo para perguntar? Bárbaro Jiang olhou para Zhao Ai e sorriu. Nós fomos ordenados pelos nossos patriarcas para expressar nossa gratidão ao Senhor Zhao Ai. Não só você nos perdoou por atacar o continente Ark, você até se aliou com nosso grupo. Nós também somos gratos que você considere nosso povo sempre que luta contra a raça divina. Zhao Ai sorriu levemente e disse: Você é muito educado. Nós somos aliados, isso é o que um aliado faz. Além disso, os divinos são nossos inimigos em comum. É simplesmente apropriado lidar com eles juntos. Jiang sorriu também e permaneceu em silêncio. Neste momento, o Zhuang do clã Thunder abriu sua boca e disse: Além de expressar nossa gratidão ao Senhor, nós também trouxemos um exército para ajudar na guerra. Naturalmente, nós sabemos que o Senhor não tem falta de força militar, mas como somos aliados, ainda precisamos contribuir de uma maneira ou de outra. O Pegasus alado Fang assentiu e disse: Certo, embora o Senhor esteja cuidando bem de nós, ainda precisamos ajudar na luta contra a raça divina. Caso contrário, nós ficaremos inquietos. Zhao Ai olhou para eles e sorriu. Vocês estão sendo muito educados. Está realmente tudo bem. Fazer seu pessoal atacar ao invés dos meus mortos-vivos não é algo que eu faria. Somos aliados, não é como se eu quisesse controlar seu povo exaurindo sua força. O Pegasus alado Fang não pensou que Zhao Ai seria tão franco. O Pegasus alado sorriu após ouvir Zhao Ai e disse: Orador, o senhor sempre é franco. Ele fala assim com todos os seus amigos. Somente quando ele fala com seus inimigos que o senhor mudaria seu tom. Fang sentiu, ele deu um olhar apreciativo para Zhao Ai quando ele levantou sua taça e disse: Deixe-me oferecer esta taça ao senhor. Você é um amigo de verdade. Também, esse vinho é realmente bom. Zhao Ai riu e disse:
Se você gosta tanto, então eu te darei um pouco quando você voltar. Eu também tenho um pouco de comis dos homens fera e também vinho de fruta. A esta altura, o continente Ark já tem vários tipos de licor. Todos eles têm um sabor muito bom. O que Zawai e os outros estavam bebendo era vinho de arroz. Não é muito forte, então mesmo aqueles que não bebem nenhum álcool ainda poderiam aguentar algumas taças. Depois que o grupo bebeu outra taça, Zawai disse: eu já conversei com as raças estrangeiras no reino divino. Eu já propus uma aliança e espero que eles não estejam atacando os divinos. Alguém tem alguma opinião sobre isso? Feyer e os outros já tinham escrito sobre esse assunto. Portanto, quando os três anciãos ouviram isso, eles balançaram suas cabeças. Então o Pégaso alado Zhuang disse: Senhor, nós também consideramos isso antes. Entretanto, estávamos com medo de que nossos aliados não fossem fortes o bastante. Portanto, precisamos pedir pela sua ajuda para lidar com a raça divina. Mas agora que o Senhor está aqui, nós podemos mudar nosso plano. Senão, as coisas seriam desvantajosas para nós. Também, eu preciso agradecer ao Senhor por nos lembrar sobre a ameaça da arma suprema. Desde que fomos escravizados pelos divinos, nós nunca vimos aquela arma antes. Portanto, nós não temos certeza se ela existe ou não. Senhor, nos desculpe por não te dizer sobre isso antes. Zawai acenou sua mão e disse: está tudo bem. Se nem mesmo você tem certeza disso, então eu não posso culpar você. Não se preocupe com isso. Certo, eu vou te dar peixes mensageiros mais tarde. Dessa maneira, seria mais conveniente para nos comunicar. Você também deve dar para algumas das pessoas monitorando os mares para que eles possam nos notificar o mais cedo possível. O Zhuang do clã Tundera sentiu e disse: Feia também escreveu sobre aqueles peixes mensageiro para o clã. Para ser honesto, aquelas coisas são convenientes de usar. Zawai sorriu e disse: esse peixe é na verdade encontrado no continente Ark. A raça homem-peixe tem usado esse peixe para se comunicar entre si. Mas desde que a Igreja Radiante começou a suprimir as diferentes raças do continente Ark, o continente nunca soube da existência deste peixe. O Zhuang e os outros assentiram. Eles tiveram algum entendimento com relação ao que aconteceu no continente Ark. Os meios usados pela raça divina eram mais sinistros do que aqueles feitos nas três raças. Se não fosse por Zawai, o continente Ark já poderia ter sido escravizado há muito tempo. Então Zawai disse: mas esses peixes também têm um ponto fraco. Um peixe só pode falar com o outro peixe. Isso não é bom. Eu ainda estou achando maneiras de melhorar isso. Eu espero que seja mais útil no futuro. Após ouvir isso, o Pégaso alado Fang perguntou: então o senhor está dizendo que, mais tarde, o peixe poderá se comunicar com várias pessoas? Se esse for o caso, então isso seria muito bom. Certo, vamos voltar para a situação atual. Temo que não leve muito tempo até os touros divinos usarem sua arma supremo. O senhor tem algum plano? Zawai sorriu levemente e disse: na minha opinião, não existe a necessidade de ficar com medo dessa arma suprema. É bastante óbvio que os divinos não podem usá-la com facilidade. Eles com certeza pagarão um enorme preço se ela sair. Ao invés disso, estou bastante curioso sobre essa arma. Não só para os touros divinos, estou interessado nas armas supremas dos outros continentes também. Fang e os outros sorriram. Eles apreciavam a autoconfiança de Zawai. O grupo continuou conversando por um tempo. Depois que todos estavam cheios e tinham bebido, com seu coração alegre, Fang e os outros partiram. Depois que os convidados partiram, Laura e as meninas saíram e olharam para suas costas. Então Laura perguntou: irmão Ai, aqueles caras vieram aqui para o quê? Zawai sorriu levemente e disse: eles queriam ver que tipo de pessoa eu sou. Então eles me perguntaram como eu planejo lidar com a raça divina. Nada muito complicado, apenas coisas normais. Laura assentiu, parece que eles estão bastante satisfeitos. Então irmão Ai, o que faremos? Zawai respondeu: mais cedo eu expressei meu interesse nessas armas supremas. Eu mal posso esperar para encontrá-las no campo de batalha. Eu quero ver se eles podem adicionar mais funções ao navio. Assim que elas ouviram isso, Laura e as meninas riram. No dia seguinte, Zawai ainda continuou avançando no continente Touro. Embora sua velocidade não fosse tão rápida quanto antes,
Seu avanço estável fez os divinos terem uma dor de cabeça. Por outro lado, Fang e os outros sentiram seus horizontes expandirem. O navio do Rei do Inferno era mais poderoso do que imaginavam. Embora eles já tivessem recebido relatórios de Fei e dos outros, testemunhar o próprio navio era uma coisa completamente diferente. 5 dias depois que Fang e os outros conheceram Zhao Ai, a informação chegou dos estrangeiros de nível Deus. Aqueles entregando a mensagem ainda eram Rei e os outros. Eles disseram a Zhao Ai que eles concordam com a aliança. Eles também concordaram com a proposta de Zhao Ai de não atacar o continente Touro para evitar que os outros continentes se juntem à guerra. Mas se os outros continentes enviassem seus soldados, então os estrangeiros de nível Deus enviariam soldados para seu continente, apoiando Zhao Ai no cenário. Depois que Hider e os outros relataram os detalhes, Zhao Ai começou a atacar o continente Touro de acordo com seu plano original. Desta vez, ele não avançou devagar. Ele aumentou a velocidade de seu movimento para forçar os divinos a usar sua arma suprema. O plano de Zhao Ai foi um sucesso. No 10º dia depois que ele formou sua aliança com os estrangeiros de nível Deus, a raça divina despachou sua arma suprema. Neste momento, Zhao Ai estava atacando uma cidade da raça divina. O escudo desta cidade foi rompido num instante e os mortos-vivos começaram a invadir. Zhao Ai permaneceu no seu navio enquanto observava a batalha. Os estrangeiros de nível Deus estavam do seu lado. Depois de passar seu relatório para Zhao Ai, Hider e os outros não partiram. Ao invés disso, eles seguiram ao lado de Zhao Ai. Eles viram Zhao Ai rompendo os escudos defensivos um após o outro. Os divinos que não foram arrebatados, foram transformados em mortos-vivos. No começo, eles ficaram chocados após ver isso. Mas depois de mais algumas cidades, eles começaram a ficar insensíveis à cena. Apenas uma coisa permaneceu em seus corações, era nunca ter Zhao Ai como um inimigo. Neste momento, Zhao Ai de repente sentiu uma aura poderosa vindo da distância. Além de Lu Wei, Zhao Ai não havia sentido uma presença mais forte que essa antes. Uma luz piscou dentro dos olhos de Zhao Ai. Então ele virou sua cabeça para Hider e os outros e disse: Pessoal, parece que os touros divinos enviaram sua arma suprema. Por favor, desembarque do navio. Temo que não seja capaz de cuidar de vocês uma vez que a luta começar. Além disso, é provável que vocês sejam feridos se ficarem aqui. O status de Hider e dos outros não era baixo, então eles estavam cientes da informação sobre as armas supremas da raça divina. Portanto, uma vez que eles ouviram Zhao Ai, suas expressões mudaram. Então depois de lhe fazer uma saudação, eles deixaram o navio. Depois disso, Zhao Ai instou seu navio para ir adiante e conhecer a aura poderosa. Zhao Ai pensou que a arma suprema da raça divina deveria ser muito grande e poderosa. Mas quando ele a viu, ele não pode deixar de ficar chocado. A arma suprema era muito pequena. Havia um touro metálico do tamanho de uma vaca normal, seus 4 cascos pisando solidamente no ar. Nas costas do touro estava uma pessoa. As roupas, cabelo e barba da pessoa eram todos branco. Ele era bastante grande e alto. Embora ele parecesse com uma pessoa velha, ainda era possível sentir uma aura feroz saindo dele. Zhao Ai parou o navio do Rei do Inferno e olhou para a pessoa montada no touro se aproximando. Neste ponto ele estava duvidando se essa era a arma suprema ou não. A pessoa velha parou a cerca de 1000 metros de distância do navio. Ele olhou para Zhao Ai e perguntou com calma: Você é Zhao Ai? Zhao Ai olhou para a pessoa velha e sorriu: Correto. Eu sou Zhao Ai e quem é você? A pessoa velha respondeu: Garoto, você realmente ousou causar problemas no meu continente Touro. Agora que estou aqui, é hora de fazer você entender que alguém de um reino inferior não tem o direito de fazer o que quiser neste lugar. Zhao Ai olhou para a pessoa velha e sorriu: Causar problema? Pelo que eu sei, são os divinos que estão causando problemas em lugares do qual eles não deveriam estar. E você quer me ensinar uma lição? E como você faria isso? Usando sua arma suprema. Para ser honesto, eu estive esperando por esse dia. Mas eu não esperava que você viesse tão tarde. Estou muito desapontado. A expressão da pessoa velha não mudou. Mas Zhao Ai pode ver uma leve perturbação em sua barba. Parece que seu ego foi picado. Zhao Ai pode adivinhar por que esse era o caso. Deve ser por causa da arma suprema. Não havia muitas pessoas no reino divino que estavam cientes deste artefato. Além disso, aqueles que sabiam a manteriam como um segredo. E agora,
Zhao Ai até ousou insultá-lo. Não é de admirar que o velho fosse afetado. Zhao Ai fez isso intencionalmente porque ele ainda estava inseguro se o velho com o touro de metal era a arma suprema. Por causa disso, ele sondou para ver se sua especulação estava correta. E parece que ele atingiu em cheio. Zhao Ai pode confirmar que o touro metálico era realmente sua arma suprema. O velho olhou para Zhao Ai e disse com uma voz gélida: eu não esperava ver o dia onde uma pessoa do reino inferior me insultaria desse jeito. Desde que não existe a necessidade de falar mais, é hora de você morrer. Então o velho acenou sua mão. Zhao Ai viu uma pequena placa de formação aparecer. Ao mesmo tempo, Zhao Ai subitamente se viu cercado por quase 20 especialistas com armas de domínio. As armas de domínio eram 10 lanças, 5 espadas e 5 escudos. Embora seu tamanho não fosse nada comparado ao navio do Rei do Inferno, elas ainda eram armas de domínio. Sua força não poderia ser fraca. Viver em outro mundo. Capítulo 861. Zhao Ai não olhou para quem eram os divinos usando as armas de domínio. Ao invés disso, ele olhou para a pequena placa de formação nas mãos do velho. A placa parecia extraordinariamente pura. Tinha um brilho amarelo metálico no seu corpo. Parecia muito bonito. Em apenas um olhar, Zhao Ai sabia que essa placa não era simples. Caso contrário, esses especialistas com arma de domínio não teriam aparecido. Era certo que eles estavam escoltando esse velho. A placa de formação tinha a função de ocultar essas pessoas. Quando o velho olhou para Zhao Ai, sua expressão não pôde deixar de estreitar. Então a mão esquerda do velho gentilmente acariciou a cabeça do touro. Um buraco redondo apareceu na cabeça. Então o velho colocou a placa de formação nela. Então o buraco redondo desapareceu. A ação foi muito sutil. Mas embora o velho estivesse bastante longe de Zhao Ai, ele ainda pode ver os movimentos feitos pelo velho. Ele também viu como o touro metálico absorveu a placa de formação em si. Depois que o velho estabeleceu a placa de formação, ele olhou para Zhao Ai e disse: você é a primeira pessoa que conseguiu causar tamanho dano no continente touro. Isso é uma conquista e tanto. Porém, você não pode simplesmente pisar no orgulho dos touros divinos. Você precisa morrer. Zhao Ai olhou para o velho e sorriu levemente. Você quer tomar minha vida? Você realmente acha que sua arma suprema e armas de domínio são o bastante para me ameaçar? Pare de sonhar. Eu farei você entender o que é a verdadeira força. Depois que Zhao Ai disse isso, os canhões do navio do Rei do Inferno começaram a mirar nos divinos. O velho olhou calmamente para Zhao Ai. Ele não acreditava que alguns canhões seriam capazes de causar qualquer dano. Não podia se culpar o velho por não ser bem informado. Além da cidade da luz sagrada, Zhao Ai não usou os canhões em outro lugar. Ao mesmo tempo, nenhum divino foi capaz de escapar de seus ataques. Portanto, a raça divina não estava ciente de quão poderosos esses canhões realmente eram. Aos olhos do velho, esses canhões não seriam capazes de romper os domínios dos especialistas. O mesmo era verdade para os especialistas com armas de domínio. Eles eram o auge da existência no continente. Se divinos normais já eram arrogantes, eles eram ainda mais então. Por causa dessa abordagem descuidada, eles deram a Zhao Ai uma oportunidade para causar um golpe fatal. Embora eles tenham visto os canhões do navio serem mirados neles, ninguém se moveu. Eles queriam mostrar a Zhao Ai quão dominante eles eram. Neste momento, os canhões do navio começaram a disparar luzes vermelhas. A próxima coisa que aconteceu pode ser descrita como uma espada perfurando o papel. Os domínios dos especialistas foram rompidos de imediato e cada um deles foi vaporizado. Com nenhum proprietário presente, as armas de domínio começaram a cair. Mas antes de atingirem o chão, elas desapareceram, levadas para o espaço por Zhao Ai. Depois de destruir cada especialista com a arma de domínio, Zhao Ai olhou para o velho e disse: você planeja contar com aquelas pessoas para tirar minha vida? Continue sonhando. Se isso fosse antes, o velho poderia não ter se importado. Ele apenas pensaria que Zhao Ai estava sendo arrogante. Mas desta vez, o velho ficou aterrorizado. O velho pode ver um monstro na forma de Zhao Ai. Ele não pensou que 20 especialistas com armas de domínio seriam vaporizados desse jeito. Mesmo se o velho usasse sua própria arma, ele não seria capaz de fazer o mesmo. Essa foi a primeira vez que o velho sentiu seu coração tremer.
Zhao Ai olhou para o velho quando sua voz começou a ficar fria. Você está me dizendo que nós estamos causando problema no continente todo? Você acha que tem o direito de dizer isso? Quem começou essa guerra? Quem abriu uma fenda espacial e mudou as leis do continente Ark? Quem sacrificou milhões do meu povo? Vocês. Seu povo é assassino. Cedo ou tarde, todas as dívidas serão pagas totalmente. Como você me provocou, então você só pode aceitar seu destino. Eu na verdade quero te agradecer por me dar essas armas de domínio e a arma suprema também. Quando o velho ouviu Zhao Ai, sua expressão não pode deixar de mudar. Embora ele ainda tivesse um rosto pálido, ele bufou para Zhao Ai e disse: não pense que você será capaz de lidar comigo depois de matar aqueles especialistas com a arma de domínio. Eu farei você entender o poder da nossa arma suprema. Então o velho gritou alto: transformar. E com suas palavras, o touro metálico de repente virou uma luz amarela, envolvendo o corpo do velho. Depois que a luz desapareceu, Zhao Ai não pode deixar de olhar atordoado para a cena. Na frente de Zhao Ai ainda estava o velho. Mas desta vez, ele não estava montado em um touro metálico. Ao invés disso, seu corpo tinha uma linda armadura dourada completa com um capacete. Após ver isso, Zhao Ai não pode deixar de lembrar de algo da sua memória: um cavaleiro de ouro dos Cavaleiros do Zodíaco. A armadura usada pelo velho era muito parecida com aquelas usadas pelos Cavaleiros de Ouro. Mas a armadura parecia ainda mais deslumbrante que aquelas vistas na Terra. O velho originalmente alto parecia ainda mais imponente com a armadura. O velho lentamente abriu seus olhos e olhou friamente para Zhao Ai. Ele não tinha expressões nos olhos, ele parecia como uma estátua. Após ser varrido pelo olhar do velho, Zhao Ai se recobrou. Antes de sentir perigo, Zhao Ai bateu na sua cabeça e murmurou: que mundo é esse? Porque as coisas do meu velho mundo continuam aparecendo. Quem pode me dizer o que está acontecendo? O velho não se importou com os murmúrios de Zhao Ai. Ele encarou friamente Zhao Ai e disse: qualquer um que ousar insultar os touros divinos deve ser punido por Deus. Você morrerá. Zhao Ai olhou para o velho e então balançou sua cabeça. É inútil. Embora você realmente seja mais perigoso agora, eu também posso sentir que o fardo em seu corpo é bastante alto. Você simplesmente não tem os requisitos para utilizar completamente esta armadura. Agora que você se forçou, vamos ver quanto tempo você pode permanecer nesta forma. O velho assentiu para o que Zhao Ai disse: isso é verdade. Eu não posso ficar nessa forma por muito tempo. Entretanto, já é o bastante para lidar com você. Então o velho se apressou enquanto gritava: marcha de batalha. Uma leve luz saiu debaixo do pé do velho quando ele voou na direção de Zhao Ai. O rosto de Zhao Ai mudou. Ele podia sentir que esta carga era bastante formidável. Portanto, ele não ousou ignorá-la quando sussurrou: ondas. Depois disso, água começou a borrifar do navio antes de virar fortes ondas. Elas colidiram junto para bloquear a figura vindo. Brum! As fortes ondas colidiram com a carga lançada. As fortes ondas dispersaram a velocidade do velho. Logo, a imagem piscando se mostrou. Era um touro translúcido cobrando na direção do navio. O touro tinha mais de 10 metros de altura. Tinha um par de chifres enormes que certamente tinham uma força de impacto poderosa. Entretanto, a propriedade das ondas de Zhao Ai era sinistra. Ondas incessantemente colidiram no touro, reduzindo sua carga por um nível a cada colisão. O touro ficou cada vez mais lento enquanto também ficava menor com cada golpe da onda. Finalmente, desapareceu no fino ar. Quando o touro desapareceu, as ondas retornaram ao navio do Rei do Inferno. Embora a colisão parecesse simples, seus efeitos tinham se manifestado nas redondezas. Todos ficaram chocados após ver o grau da luta. Haviam alguns mortos-vivos e alguns divinos que foram pegos pela colisão, sendo todos transformados em pilhas de poeira e névoas de sangue. O velho olhou para Zhao Ai e disse: você realmente tem seus meios. Mas sua sorte acabou. Caga touro. O velho recuou seu braço direito antes de socar para frente. Outra manifestação de um touro saiu e cobrou na direção do navio do Rei do Inferno. Embora não fosse tão grande quanto o touro translúcido, podia-se ver que era mais sólido e muito mais rápido. Zhao Ai viu esse movimento e imediatamente encolheu o navio até ficar do tamanho de um arroz. Neste momento, Zhao Ai estava parado no meio do ar quando ele disse: clivar. O navio imediatamente se apressou adiante,
Atingindo sua velocidade máxima num instante se encontrou com o touro se aproximando. A cena seguinte pode ser descrita como um touro sendo esfaqueado por uma espada. O touro imediatamente desapareceu, mas o navio continuou seguindo adiante na direção do velho. O rosto do velho mudou. Então ele rapidamente gritou: transformação do touro. Então ele virou seu corpo. Neste momento, uma imagem de um touro preguiçoso se virando pode ser vista. Embora parecesse muito desajeitado, foi realmente capaz de afetar o impacto do navio. Uma vez que o impacto passou, o velho imediatamente preparou seu punho enquanto gritava: coma isso, touros enlouquecidos. Então o velho socou continuamente um após o outro. Ele estava usando essa oportunidade para fazer um movimento, pois o navio ainda não havia retornado para Zawai. O velho socou mais de 100 socos em um instante. Cada soco formando um touro que cobrou adiante. Zawai parecia não se importar com isso, pois ele disse baixinho: rajada dos 100 canhões. Quando Zawai disse isso, o navio do Rei do Inferno de repente apareceu atrás dele. O navio não aumentou seu tamanho, mas haviam pequenos canhões que projetaram luzes vermelhas. O velho rapidamente descobriu que, embora essas luzes fossem pequenas, eles ainda continham seu poder independentemente. Luzes verdes e amarelas continuaram a colidir no ar, tornando um espetáculo para aqueles que estavam ao redor. Viver em outro mundo. Capítulo 862. Neste momento, o velho fez outro movimento. No entanto, este não era baseado em socos. Desta vez, ele esticou um dedo de cada mãos enquanto gritava: golpe chifre duplo. Então ele empurrou os dedos diretamente na frente dele. Junto com seu movimento apareceu um par de chifres de touro projetando na direção de Zawai. Neste momento, a figura de Zawai se moveu e retornou para o navio do Rei do Inferno. O navio era como uma espada, indo direto para frente para se chocar contra o velho. Foi neste momento que Zawai abriu sua boca e disse: formação de colisão. O velho tinha acabado de estender seus dedos, então ele não teve tempo bastante para mudar sua ação quando o navio começou a bauroar nele. O rosto do velho mudou. Nesse momento, ele pensou que mover para longe era impossível. Ele cruzou os dois braços na frente dele e esperou pelo impacto. Infelizmente para ele, quando Zawai golpeou seu cotovelo, o velho ouviu um estalo. Seu cotovelo junto com sua armadura foi quebrado. O velho parecia ter sido atingido por um caminhão e seu corpo rolou para trás. Sangue também começou a sair da boca do velho. O navio do Rei do Inferno também foi desacelerado pela colisão. O velho voou cerca de 1 quilômetro de distância apenas pela força da colisão. Então o homem não voltou para colidir com Zawai. Ao invés disso, sua figura se moveu enquanto ele rapidamente desaparecia da área. Esse movimento estava completamente fora das expectativas de Zawai. Depois de ver a figura desaparecer, Zawai não pode deixar de balançar sua cabeça. Ele sabia que ele não tinha tempo para perseguir o velho. Também, era certo que o velho não estava indo em linha reta. Quem sabe qual direção ele estava indo atualmente. Zawai balançou sua cabeça e parou para pensar sobre esse assunto. Ele apenas acenou sua mão para pegar algo do chão. Era a parte do cotovelo da armadura do velho que havia quebrado da colisão de mais cedo. Zawai inspecionou o objeto. Ele descobriu que o espinho do cotovelo era branco prateado. Era muito bonito e ao mesmo tempo, afiado. Zawai acenou sua mão e jogou esse espinho do cotovelo no espaço. Então ele virou sua cabeça para a cidade. Ele queria ver como foi o ataque. As pessoas na cidade também estavam prestando atenção na batalha. Agora que Zawai tinha derrotado o velho, os divinos na cidade imediatamente entraram em pânico. Haviam aqueles que tentavam resistir enquanto alguns tentavam escapar. Ao mesmo tempo, Feier e os outros ficaram mais confiantes em seu ataque. Logo, a cidade foi pacificada. De acordo com o arranjo anterior, aqueles que foram capturados foram imediatamente jogados no espaço. Depois que Zawai completou tudo isso, o grupo de Unzhuang do clã Thunder, bem como o grupo de Binge da raça Homem-Fera chegou no navio do Rei do Inferno. Eles tinham acabado de testemunhar a luta e sabiam que o velho havia usado a arma suprema do continente Touro. Após ver Zawai derrotar o velho, eles não puderam deixar de ficar assustados. Por causa disso, quando o grupo chegou no navio, seus olhares para com Zawai haviam ficado diferentes. Zawai olhou para suas expressões e sorriu. Qual é o problema? Todos não deveriam ficar surpresos. Se nós realmente pensarmos sobre isso,
Seria difícil para mim lidar com aquela arma. Mas como o velho não fez os requisitos apropriados para usar a armadura, ele só conseguiu ser ferido e recuar. O Zhuang e os outros não eram idiotas. Naturalmente, eles sabiam que Zhao Ai estava apenas sendo modesto. Porém, nenhum deles disse nada. Eles apenas seguiram e relataram as perdas da luta. Zhao Ai olhou para o grupo e disse, atualmente falando, fizemos um bom progresso. Mas como aquele velho conseguiu fugir, eu acho que problemas começarão a chegar. Aquela armadura era a arma suprema do continente Touro. Agora que eles estão cientes que a arma suprema não pode lidar comigo, eles certamente pedirão por reforços. Ancião Zhuang, Ancião Jiang, Orador Fang, espero que vocês possam enviar uma mensagem para seus clãs solicitando para alocar mais poder para continuar observando os mares. Eu tenho quase certeza que o continente Touro pedia por ajuda dos outros divinos. Os três assentiram. Eles também tinham pensado neste ponto. A arma suprema do continente Touro era o último amparo dos touros divinos. Agora que a arma tinha perdido, eles só podiam esperar pela morte a menos que peçam por ajuda. Os touros divinos não eram vegetais, eles certamente fariam algo. Zhao Ai virou seu olhar para o grupo de Binge e disse, por favor, diga aos seus patriarcas para se preparar. Seu momento de se mover pode ter chegado. Binge e os outros se levantaram e fizeram uma saudação respeitosa. Neste ponto eles estavam com medo de Zhao Ai. Eles ainda não tinham pistas sobre as outras habilidades de Zhao Ai. Depois de seguir Zhao Ai por vários dias, eles compreenderam as várias cartas nas mãos de Zhao Ai. Havia os canhões mágicos, os cristais, os mortos-vivos, o navio. Todos eles fizeram de Zhao Ai uma pessoa capaz. Mas hoje, Zhao Ai os fez entender quão aterrorizante ele realmente era. Eles também tinham suas armas supremas em seus respectivos clãs. Eles aproveitaram essas armas para defender seus próprios continentes. No entanto, Zhao Ai parecia ser capaz de cuidar de 2 ou 3 armas supremas de uma vez, julgando em como ele lidou com o velho. A esta altura, eles não ousariam agir de maneira arrogante na frente de Zhao Ai. Depois de ver que o grupo tinha concordado com seu preparo, Zhao Ai assentiu e disse, tudo bem, então todos precisam se preparar. Nos próximos dias, nós vamos apressar nosso avanço. Precisamos obter território bastante antes dos reforços chegarem. O grupo fez uma pequena reverência antes de partirem. Quer seja o grupo de Zhuang ou de Binja, todos eles já consideravam Zhao Ai como o líder da aliança. Portanto, eles certamente ouviriam suas palavras. Depois de organizar esses assuntos, Zhao Ai voltou para o espaço. Depois de ver Zhao Ai chegar, Laura e as meninas imediatamente vieram cumprimentá-lo. Então Laura disse, irmão Ai, como está? Você está bem? Zhao Ai sorriu e disse, estou bem. Mas a arma suprema é realmente bastante poderosa. Embora eu não tenha usado o poder total do navio, ser capaz de bloquear seu ataque já é muito bom. Laura assentiu e disse, certo. Eu não pensei que a arma suprema seria uma armadura corporal completa. Mas irmão Ai, se os outros continentes usarem coletivamente suas armas supremas contra você, como você vai lidar com isso? Zhao Ai sorriu levemente e disse, não se preocupe, não haverá nenhum problema. Eu posso lidar facilmente com todos eles. Entretanto, na melhor, eu não quero usar o poder total do navio. Eu acabei de descobrir que as leis deste plano começaram a me rejeitar. Laura e as meninas encararam. Elas olharam intrigadas para o que Zhao Ai disse quando perguntaram, sério? Como você se sente? Zhao Ai sorriu amargamente e respondeu, é como ir para um lugar onde todo mundo é hostil a você e quer que você suma. Além disso, todos são muito fortes. Você não será capaz de resistir se eles te jogarem fora. Por causa disso, eu não me atrevo a usar a força total do navio. Megan e as meninas assentiram, mas elas não sabiam o que dizer em seguida. Zhao Ai olhou para elas e disse, está tudo bem, não se preocupe demais com isso. Eu não deixarei esse plano tão cedo. Embora o plano tenha começado a me repelir, não chegou ao ponto onde eu serei jogado fora. Para ser honesto, se não fosse por causa de Feyer e os outros, bem como o plano Atlanta, eu não me oporia em deixar este plano. Com minha força atual, nada no reino divino é de uso para mim mais. Eu também estou bastante curioso sobre por que Luei decidiu suprimir os goblins enquanto o plano Atlanta está completamente bem. Afinal,
O próximo lugar onde estaremos indo é o Reino do Cultivo. Lá, nós enfrentaremos Luei com sua força real. Por causa disso, eu quero ganhar o máximo de vantagem possível. Assim mesmo se acendermos ainda teremos algumas medidas salva-vidas no lugar. Laura e as meninas assentiram. Elas não conheciam a força real de Luei, mas elas sabiam que ele certamente era mais poderoso que suas encarnações. Além disso, Luei era um ancião na sua seita. É possível que a seita tivesse vários anciãos como ele. E também era certo que seres mais poderosos que ele existia. Se esse fosse o caso, então eles enfrentariam um inimigo poderoso uma vez que chegarem no mundo do cultivo. Após enfrentar tal inimigo, ele deve obter todas as vantagens que puder para manter sua vida. Tudo que podia salvá-los era bom. Por causa disso, Laura e as meninas concordaram com o plano de Zhao Ai. Para ser honesto, Laura e as meninas não se importaram muito com o clã Thunder, Bárbaros e Pegasus ao lado. Para eles, enquanto o continente Arca estivesse seguro e os demônios que se submeteram a Zhao Ai estivessem seguros, então isso era o bastante. Aquelas três raças mencionadas antes eram apenas aliados de Zhao Ai. Definitivamente não havia necessidade de se importar com eles por agora. Entretanto, Laura e as meninas também eram como Zhao Ai. Elas estavam muito curiosas sobre as armaduras mágicas do plano Atlanta também. Itens que permitem alguém ter a força de um nível Deus era sempre bom. Se eles pudessem melhorar essas armaduras mágicas e achar uma maneira de produzi-las em massa, então seu poder de luta certamente subiria. Mais importante, Laura e as meninas gostariam de obter as várias armas supremas do Reino Divino. Comparado àquelas armaduras mágicas, essas armas supremas eram mais formidáveis. Se eles puderem obter essas armas, então sua força naturalmente melhoraria. Quando a hora chegar, eles não se preocupariam mais com os problemas que estavam enfrentando. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.